os pleiadianos, os nossos irmãos estelares, cuidam da gente? Você já parou para pensar como esses seres multidimensionais cuidam de nós? Muito bom dia para você que está ouvindo na Vibe Mundial e também assistindo pela Astral TV. Eu sou a Nancia Vale, terapeuta estelar, canalizadora do Sistema Comando Estelar, e hoje vamos falar sobre o cuidado pleiadiano. Nós já sabemos que eles são seres amorosos, que atuam como os nossos irmãos mais velhos, cuidando da gente, mas também, de certa forma, com totalmente livre-arbítrio, né? Então, nós efetivamente que escolhemos o nosso caminho, mas eles estão sempre ao nosso lado, orientando, tentando ali sussurrar alguma coisa, algum caminho, uma possibilidade, para que a gente efetivamente caminhe dentro do nosso propósito de vida. Porque quando nós encarnamos aqui, nós fizemos alguns combinados. E quando a gente está lá no plano astral, tudo acaba sendo um pouco mais fácil vendo de longe. Mas quando a gente chega aqui e tem os desafios da matéria, acaba sendo mais complexo. Não que seja impossível. Na verdade, é totalmente possível, mas vai muito do nosso dia a dia, das escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Então, como efetivamente eles cuidam de nós? Além de deixar que a gente escolha de forma totalmente livre o nosso caminho, os irmãos estelares, eles nos auxiliam com o olhar amoroso. Então, a partir do olhar amoroso deles e da energia que eles colocam sobre nós e a energia que eles elevam do nosso planeta, eles cuidam de nós. Então, quando nós nos abrimos efetivamente para esse cuidado, quando nós estreitamos um relacionamento com os irmãos estelares, nós sentimos efetivamente as mudanças, né? A gente consegue sentir no nosso corpo de forma celular, a gente consegue sentir na nossa vida geral, no nosso campo mental, no nosso campo emocional, porque eles atuam nos envolvendo em uma luz muito amorosa e essa luz de purificação, de fluidificação. Então, são diversas formas e eles são extremamente organizados, né? Cuidando da nossa crosta terrestre, cuidando individualmente de cada um de nós, para que a gente possa evoluir, para que a gente não acabe assim com o nosso planeta, né? A gente tem passado situações muito desafiadoras com o nosso planeta, com o meio ambiente. Então, eles auxiliam, além desse cuidado energético, dessa expansão de consciência. E por que é tão importante expandir nossa consciência, né? Hoje é muito falado sobre isso, sobre a importância de expandir, de tirar o véu dos nossos olhos. Porque a partir do momento que nós expandimos a consciência, enxergamos as coisas realmente como elas são, com clareza, com verdade, e também conseguimos olhar para o todo. Tem uma passagem, inclusive no meu livro, Lucy em uma Jornada Estelar, que foi psicografado e traz essa mensagem, né, de uma garota que se conecta com os seres estelares, com extraterrestres, e o que é isso, o que vai ser a partir daí. É uma história encantadora que traz para a nossa realidade esse encontro com os pleiadianos. E em uma dessas passagens, eles falam assim: há muito mais entre o céu e a terra do que os nossos olhos podem ver. Então, é basicamente isso. Quando a gente expande a nossa consciência, a gente consegue ver muito mais além. A gente consegue enxergar efetivamente, né? E não que a gente vai enxergar tudo 100%, porque há muitos mistérios. E mesmo que buscadores, mesmo sendo estudiosos profundos, tem muito a ser descoberto ainda, principalmente estando aqui na matéria. Quando a gente desencarna e está no plano astral, a gente tem muito mais visibilidade do todo. Mas encarnados, nós temos bastante limitação. Mas a gente consegue vencer, sim, essa limitação, principalmente quando a gente volta a olhar para a natureza, né? Eles estão muito conectados com a natureza. E claro que é fundamental o crescimento das cidades, das grandes metrópoles, mas é também muito importante que a gente se conecte com a natureza. E quando eu digo isso, não que você precisa morar no meio do mato, apesar de eu achar que deve ser incrível, a gente está ali imerso realmente dentro da floresta, com aquela energia maravilhosa, mas você pode ter uma plantinha dentro de casa,
um vasinho, uma pedra, né, um cristal. Você pode se conectar olhando na janela, olhando para o céu, sentindo o vento, saindo e caminhando na rua, caminhando e deixando assim o vento realmente tocar o seu ser, tocar o seu corpo. Então você se conecta com esses elementos, você se conecta com a terra, por meio da terra, da planta, do cristal, você se conecta com o ar, seja tomando ar realmente, com o incenso, com penas, né? Elementos que trazem o ar para a nossa vida. Você se conecta com a natureza por meio da chama de uma vela. Então, você já experimentou meditar na chama de uma vela? É muito legal e muito simples, né? Quem sabe aí você nos próximos dias pode meditar. Então, você pega uma vela da sua preferência, você vai acender essa vela num lugar, obviamente, seguro, né? Onde não tenha nada por perto, e você senta em frente a essa vela. Então você fica olhando para a chama dela e é tão maravilhoso porque você consegue aos poucos ir observando como essa chama se movimenta, como que a luz se movimenta lá dentro, porque às vezes está com uma chama laranja, uma chama avermelhada, tem um azul dentro dessa chama. É realmente algo muito mágico. E essa meditação é você sentar de frente à chama da vela e contemplar. E deixar ali, ficar como uma observadora, um observador dos teus pensamentos, olhando para a chama da vela. Então, você pode ficar ali por alguns minutos. Isso é se conectar com a natureza também. Tudo bem, eu moro num prédio, não tenho como ter nenhuma plantinha. De repente, você consegue acender uma vela. Você pode ter uma fonte em casa, né? Aquela fontezinha onde a água fica correndo e você fica ouvindo aquele barulho. Você pode deixar um copo de água perto de você, no seu local de trabalho, ou quando você vai dormir, você pode deixar essa energia da água junto com você. Você já está se conectando com a natureza. Basta ter essa intenção. E é isso que os pleiadianos nos pedem, né? A intenção dessa conexão com eles e também desse cuidado integral que eles nos oferecem. Como se realmente temos à nossa disposição muitas ferramentas e nós só precisamos pegar uma, né? A gente só pega uma e usufrui disso. Porque tanto o sistema comando estelar, que tem algumas ferramentas como mantras, meditação, símbolos de tratamento, a mesa estelar e a imposição de mãos, que é mãos estelares, são ferramentas excelentes, mas que nós precisamos utilizar. Se ficar guardada só comigo, ou se ficar, você aprende e fica guardado, não serve, né? Fica ali como um museu, como uma informação. Mas a partir do momento que a gente utiliza essas ferramentas, então que a gente medita com o mantra pleiadiano, que a gente utiliza um símbolo para tratamento, a gente permite que esse cuidado seja realmente exercido em nós, né? A gente se permite ser cuidados. E uma forma, assim, muito simples de começar, né? Como começar a estreitar esse relacionamento com os pleiadianos? Que a gente muito fala do quanto eles são amorosos. E esses dias eu até recebi de uma pessoa muito especial um WhatsApp dizendo assim, tá bom, mas como que eles vão falar comigo? Como que eu posso falar com eles? E além disso, de como falar com eles, ou como eles falarem, né, com a gente, como se conectar com eles. E aí eu sugeri que a pessoa começasse com o mantra Oke Ushue. Então, esse mantra, que eu até já comentei aqui com vocês, ele significa benevolência e elevação espiritual. Então, todos os mantras, eles têm uma assinatura energética. Então, a partir do momento que eu vou entoar um mantra, essa energia ela está sendo contida em mim e também essa energia ela está transbordando no ambiente. Então, uma vez que eu vou pegar o meu japamala e fazer as 108 voltas, Oke Ushue, Oke Ushue, Oke Ushue, ao longo desse tempo das 108 contas, essa energia ela já envolveu todo o ambiente, envolveu todo o meu corpo. Isso é um tratamento. E pensa só que coisa linda, né? Significa benevolência aqui no nosso idioma, né? Para a gente compreender. Benevolência, então nos abrirmos para o amor incondicional, nos abrirmos para olhar o próximo, para sermos compassivos, para sermos mais amorosos. Ou seja, se nós somos mais amorosos, mais compassivos com a sociedade se torna melhor. Que uma vez que nós nos tornamos pessoas melhores, ao nosso redor
as coisas também começam a mudar. E além disso, elevação espiritual, que é essa conexão, essa chama efetiva que nós temos. Estamos conectados aqui na Terra, mas nós temos a centelha divina dentro de nós. Então, Deus não está fora da gente, Ele está dentro de nós. Então, essa conexão, eles reforçam essa conexão, que em muitos momentos a gente deixa para lá, deixa passar. Isso acontece por conta da nossa correria, do dia a dia, das nossas demandas, das nossas tarefas. E até falando, né, gosto de trazer exemplos, comentando com o Vinícius. Dias atrás, nós falamos sobre isso, de o quanto que a gente deixa para trás o caminho espiritual. Porque a gente geralmente tenta dar conta de tudo. Então, a gente dá conta de tudo no trabalho, com a nossa família, com as crianças, com filhos, com familiares, com tudo. Alguns pratinhos caem, né? Porque a gente acaba equilibrando todos, mas não é possível. E alguns vão cair no meio do caminho. Mas a primeira coisa que a gente abandona é o caminho espiritual. Durante os meus atendimentos, né, de tarô principalmente, onde a gente analisa como é que está a vida presente da pessoa, 70% das pessoas deixaram de lado o caminho espiritual. E sempre vem um chamado nesse tarô, né? Sempre vem, olha para o teu caminho espiritual, retoma os teus estudos profundos, retoma as tuas práticas, as práticas que fazem sentido para você, né? Porque às vezes tal prática é muito maravilhosa para mim, mas não faz tanto sentido para você. É importante testar, ouvir o que alguém está sugerindo, testar, legal, eu adorei, vou continuar. Para mim não é esse o caminho e tá tudo bem. O importante é você se conectar ao Deus do seu coração. E aqui eu estendo esse convite a se conectar com os pleiadianos e essa energia fantástica e amorosa para que você retome o teu caminho espiritual. Então, eu pergunto a você, né? Como é que está a sua conexão espiritual nesse momento? Você entende que está fazendo o seu melhor? Mais ou menos. Tô totalmente parada. Às vezes eu acabo conversando com algumas pessoas durante os atendimentos e, Nancy, eu não estou fazendo nada. Isso acontece. E sem julgamentos, porque existem realmente fases na nossa vida. Mas o ideal é que mesmo que um pouquinho a gente faça todos os dias. E conforme a gente for fazendo todos os dias, isso vai aumentando, isso vai crescendo, né? Como uma massinha de bolo. Então, a gente vai ali, uma massa de pão, na verdade, acho que o exemplo é melhor. Você deixa aquela massa bem baixinha e dali 30 minutos, 1 hora, aquela massa cresceu. Com os elementos que você colocou. Então, se você se conecta espiritualmente com os seus elementos, com uma meditação, com uma prece, com uma leitura, com um estudo profundo, um pouquinho por dia, né? Colocando um ingrediente por dia, pensa dali 1 mês. Como é que você já não vai estar se sentindo? Dali 6 meses. E a gente pode pensar a longo prazo. Uma meditação diária daqui 10 anos. O quão benéfico isso não foi para a sua vida mental, para a sua saúde mental, para o seu campo emocional e até mesmo para o seu corpo físico, né? Uma vez que a gente consegue se colocar sentados, em posição de meditação, respirando, contemplando o momento presente. Então, os irmãos estelares, eles pedem isso, que a gente reacenda a nossa chama espiritual, para que a partir daí, eles também possam cuidar de nós, porque quanto mais afastados estivermos, mais difícil fica para eles se conectarem com a gente. Não que eles não cuidem. E aí é um cuidado coletivo. Existe todo o cuidado com a crosta terrestre para elevar a energia da crosta planetária, principalmente por tantos eventos que estão acontecendo e que acontecem ao longo de toda a história da Terra. Mas esse cuidado pode ser ainda mais individualizado. Então, pode ser um cuidado especificamente para você. Mas, para isso, a gente precisa se permitir. Então, retomando, né, a pergunta que essa amiga me fez. Como que eles vão falar comigo? Como que eu vou falar com eles? E eu respondi. Como se conectar com eles? Por meio do mantra Okeu Shui.
é um primeiro passo. Então, deixo aqui esse convite para que você, quem sabe hoje, né? Agora cedo, já abre o teu dia fazendo a meditação com o mantra O Kyo Shui. Experiencie, mais do que eu falar o que você pode sentir, mas é importante você experienciar e trazer realmente a sua experiência, o que faz sentido para você. Porque cada pessoa é um ser único, então cada um vai ter uma vivência diferente. Mas experiencie. Entenda que todo relacionamento precisa ser nutrido. Então não é com uma única meditação. Uma única vez que eu fiz o Kyoshui, fui lá, fiz uma volta de Japamala, 15 minutos, e aí? O que aconteceu? Ah, mas acho que não aconteceu nada de extraordinário. Então, reflita sobre o que você está buscando e que essa conexão ela é nutrida e ela é a médio prazo, para que você realmente vá mudando e transformando o seu ser, né? Eu, efetivamente, mudei muito desde quando fiz a canalização, né, do sistema comando estelar. Então, muita coisa mudou, dentro e fora, porque eu fui me permitindo e experienciando todas essas técnicas. Por exemplo, os símbolos estelares, né, que faz parte do comando estelar. Os símbolos estelares funcionam como um pronto-socorro. Então, se alguém não está muito bem, ou se eu não estou muito bem, porque eu também cuido de mim, eu vou lá, identifico um símbolo e analiso qual símbolo que eu preciso. E isso não sou eu, efetivamente, né? Eu utilizo o pendulo ali, qual vai ser o símbolo que eu preciso nesse momento. E aí eu vou me ancorar neste símbolo. E eu utilizo ali as técnicas de radiestesia, radiônica, para fazer esse ancoramento e fico nesse tratamento. Então, eu fico 24 horas, 2 dias, uma semana, eu estou sendo cuidada por esse símbolo estelar. Isso é fantástico, a gente poder cuidar da gente e também cuidar do outro. Isso que o sistema comando estelar acaba oferecendo, esse cuidado integral para nós, para nossa família e também para as outras pessoas. E falando de cuidado, né, que hoje estamos com esse tema, assim, de cuidado, deixo aqui para você o símbolo de fluidificação de água. Então, caso você queira receber esse símbolo, que é maravilhoso, onde você vai imprimir, vou te enviar todas as instruções, mas basicamente você imprime, plastifica para poder durar mais esse símbolo e você vai colocar a sua água, seu copo, sua jarra, sua garrafa de água em cima do símbolo, deixar por 2 horas e beber. Então, você pode beber ao longo do dia, oferecer para os seus familiares, para os animais, jogar nas plantinhas. Então, você recebe essa água fluidificada com a energia dos pleiadianos. Então, entre em contato comigo, lá, pode ser lá no Instagram, no @Sistema Comando Estelar, ou no @Nancy Anovale. Já aproveita, já segue, já acompanha o que a gente posta por lá. Tem canalizações, tem diversas psicografias que eu subo, que eles vão trazendo algumas mensagens. E a gente também envia mãos estelares coletivamente, deixa sempre uma caixinha de perguntas lá no Story para enviar mãos estelares e você receber gratuitamente. Então, acompanha a gente por lá. E peça o seu símbolo de fluidificação de água, né? Eu brinco que eu gostaria de colocar assim já na caixa d'água para fluidificar a água do prédio todo, de todo mundo. Mas a gente acaba colocando ali em casa e ofereço para todas as pessoas que quiserem se conectar com esta energia. Então, para além, né, desse cuidado que eles fazem com a gente, essa permissão, então a partir do momento que você se permite se conectar com os pleiadianos, realmente a sua vida vai mudando e mudando aos poucos, mas você sente realmente essas transformações, porque há uma expansão de consciência, como acabei comentando no começo. Essa expansão de consciência possibilita que você enxergue as coisas com muita clareza e que você deixe para trás diversas crenças limitantes, diversas situações que te aprisionam e que acabam aprisionando quem está ao seu lado também. Então, uma vez que você expande, você consegue absorver mais conhecimento e também acessar a sua essência divina. Porque pensa só,
Se nós já tivemos diversas vidas, diversas existências, nós temos muita sabedoria acumulada dentro de nós, como se estivesse dentro de um baú, guardado ali as 7 chaves. Mas isso é um tesouro. Então a gente precisa pegar cada uma dessas 7 chaves e ir abrindo esse baú. Então, quanto você hoje está disposto a pegar essas chaves para destrancar esse baú? É um processo lento, porque é o processo do autoconhecimento. Cada chave dessa que você vai destrancar, você vai abrir o teu ser, você vai se autoconhecer, você vai olhar para você como você realmente é e não somente como as pessoas te enxergam ou como você se coloca no mundo também. Então, expandir a consciência por meio do mantra Kyoshui e de todas as ferramentas que os pleiadianos já trouxeram para nós, possibilita o autoconhecimento. E uma vez que você se autoconhece, você é, primeiro, uma pessoa melhor para si e, consequentemente, uma pessoa melhor para a sociedade, para as pessoas que estão ao seu redor. Então, é fundamental a gente olhar para dentro, é um exercício diário, olhar para dentro e enxergar quem nós somos e acessar a nossa sabedoria, porque não é somente uma sabedoria do que nós acessamos nessa existência, que nós aprendemos aqui, mas uma sabedoria que nós trazemos de diversas existências. Então, quantas vidas será que eu já tive? Quantas vidas será que você já teve? E o que nós fomos em cada uma dessas existências? O que nós aprendemos em cada uma delas? A gente traz isso, fica gravado na nossa alma, no nosso ser. Então, por isso é tão importante a gente acessar. Então, essa expansão de consciência que os pleiadianos proporcionam a nós é tão benéfica que faz a gente olhar para dentro, que faz a gente sair do automático. Então, o meu convite hoje a você é justamente isso, sair do modo automático. Respirar, acordar, fazer uma prece, meditar. Então, já deixo o convite mais uma vez para o mantra O Kyoshui. Feito isso, você se auto-observar por 2, 3 minutos. Como você acordou? Como você está hoje? Como será o seu dia? Né? O que você pensa, o que você imagina para o seu dia? E daí você começa o seu dia. Porque a gente às vezes começa já pulando da cama, corre, já está atrasado, tem que fazer isso e aquilo. Tentar 10 minutos antes. É desafiador, né? Porque cada um tem uma rotina, tem uma vida, mas nós precisamos conseguir ter 10 minutos para nós. Nós precisamos conseguir acordar 10 minutos antes para nós mesmos, porque no dia a dia a gente tenta dar conta de tudo, a gente tenta cuidar de todo mundo. E todos os seres de luz, os seres espirituais e os pleiadianos, eles cuidam de nós, mas é muito importante que a gente faça também a nossa parte, cuidando da gente um pouquinho. Então, que a gente também olhe para nós, que a gente cuide da gente todos os dias um pouco, para que a longo prazo a gente olhe para trás e veja quanta diferença isso fez. Mas a gente precisa começar agora. Então, o convite é que você comece hoje a olhar para si. Quem já está fazendo isso, maravilha, continua e aprofunda, mas quem deixou de lado, fazia e abandonou, que tome consciência, expanda e treine, teste, veja o que faz sentido para você. E o meu convite é, faça o mantra O Kyoshui e sinta, experiencie realmente o que essa energia tão amorosa, tão elevada pode fazer no seu momento presente, na sua vida agora. Então, deixo aqui o meu agradecimento por estarmos juntos mais uma vez. Deixo novamente as minhas redes sociais, o @Sistema Comando Estelar, @Nanciano Vale no Instagram, no TikTok também. E acompanha por lá. Pede o símbolo de fluidificação de água, experimenta essa água fluidificada e veja a curto prazo, a água, o que pode realmente fazer com você de forma geral. E muito obrigada, desejo que você tenha um dia abençoado, maravilhoso e que você consiga separar 10 minutos do seu dia para cuidar da pessoa mais importante que existe, que é você mesma. Gratidão!